Uma estrela caiu do céu quando o quinto anjo tocou a trombeta? O sol e o ar se escureceram com a fumaça que saía do poço do abismo? Como são interpretados gafanhotos e escorpiões no livro de Apocalipse? As pessoas buscarão a morte, mas não a encontrarão? João viu gafanhotos com cabelo como de mulher e dentes como de leão? Quem é o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e na língua grega Apolion? Por que foram soltos os 4 anjos que estavam amarrados? Uma terça parte da humanidade irá morrer? Por meio de 3 flagelos foi morta a terça parte da humanidade? Cavalos com caudas semelhantes a serpentes com cabeças? Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora chega de moleza, vamos trabalhar. Se você está me vendo pela primeira vez, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, versículo por versículo. O livro de Apocalipse contém 404 versículos e são distribuídos em 22 capítulos. Nós já estudamos 8 capítulos, foram 143 versículos estudados, mais de 1/3 do livro de Apocalipse. Aí no playlist você encontra 103 vídeos de mais ou menos 13 minutos cada vídeo. Se nós somarmos todo o tempo já estudado, nós vamos chegar em mais ou menos 22 horas de estudo só do livro de Apocalipse. E todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Este material ajuda bastante no aprendizado. Sempre quando nós concluímos um capítulo, eu apresento este relatório. Observe o nosso gráfico. Na horizontal estão todos os capítulos e na vertical os versículos. E como eu disse, nós já estudamos 8 capítulos, temos mais 14 capítulos para estudar. Agora, observe este gráfico em formato de queijo. 8 capítulos, o que nós já estudamos, e 14 capítulos nós temos para estudar. A parte já estudada representa mais de 1/3 do livro de Apocalipse. Veja como nós estamos avançando. Vamos agora para a leitura do primeiro versículo do capítulo 9. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e a parte estudada eu destaco deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte. O quinto anjo tocou a trombeta. Nós aprendemos que estes anjos são seres criados por Deus que estão a serviço de Deus. Eles representam o poder de Deus. E trombeta era um instrumento utilizado para anunciar uma guerra, a chegada de uma pessoa importante, anunciar um evento muito importante. E é isto que simboliza a trombeta aí no texto. Quando o anjo toca a trombeta, é anunciado um evento. Vamos para a segunda parte do versículo. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra.
Nós estamos estudando o livro de Apocalipse numa visão futurista, ou seja, o que está registrado no versículo ainda não aconteceu. E por que nós estamos estudando com esta visão escatológica, visão do futuro? Porque os estudiosos, pessoas piedosas, comprometidas com a palavra de Deus, quando examinam a história, não encontram estes eventos na linha cronológica no passado. Portanto, este evento só pode ser um evento futuro. E dentro da interpretação futurista, nós temos dois tipos de interpretação: a interpretação literal e a interpretação simbólica. Ocorre que, neste caso, a maioria dos estudiosos interpreta o versículo de forma simbólica, porque seria estranho achar que uma estrela cairia na terra. E a interpretação simbólica na Bíblia representa um ser espiritual. Pode representar anjos santos, mas também pode representar anjos caídos. E neste caso em particular, é interpretado como uma força de anjos caídos, piores ainda daqueles que já se encontram no mundo. Esta é a interpretação que os teólogos dão para este versículo, para esta estrela. E estas forças malignas levarão os homens a se odiarem, a matarem uns aos outros. É uma força do mal. A maldade que a gente vê nos nossos dias, ela é insignificante perto desta maldade que virá sobre aqueles que não temem a Deus, aqueles que não têm compromisso com Deus. Vamos agora para o final do versículo. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Ele foi dada a chave do poço do abismo. Na Bíblia, chave é símbolo de autoridade para iniciar um evento, para exercer controle. E para confirmar isto, vamos rever um versículo que nós já estudamos. Apocalipse, 1º capítulo, versículos 17 e 18. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Observou chaves aí? O texto está falando de Jesus, da maior autoridade, do Todo-Poderoso. E chave significa autoridade sobre todas as coisas, sobre a morte e até mesmo do inferno. Esta é a interpretação simbólica do texto que nós estamos lendo, da chave naquele texto. E que seria essa chave que foi dada para esta força espiritual, chave do poço do abismo? Aí os intérpretes citam um texto que está na segunda carta que Pedro escreveu, capítulo 2, versículo 4. Observe: pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. A palavra inferno aí, quando nós observamos os manuscritos, significa tártaro, um abismo, uma fenda profunda, além do Sheol, além da habitação dos mortos, além da habitação daqueles que deixaram o corpo e não temiam a Deus. É desta forma que é interpretada esta palavra inferno neste texto. E esta é a interpretação que é dada para poço do abismo. E os intérpretes piedosos que têm compromisso com a palavra de Deus param por aí, não vão além, porque não tem como interpretar de forma exata esse texto. Portanto, é o máximo que podemos entender sobre a interpretação desse texto. Apocalipse capítulo 9, versículos 2 e 3.
Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Eles foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Vamos para a primeira parte. Ela abriu o poço do abismo. Nós aprendemos na aula anterior sobre esta força que tem poder para abrir o poço do abismo. E este poço do abismo nós também aprendemos na aula anterior. Trata-se do Tártaro, que é um lugar mais profundo ainda do que a habitação daqueles que já deixaram o corpo, mais profundo que o inferno, que o Sheol. E nele estão presos os mais terríveis anjos caídos, muito piores dos que estão soltos por aí, prejudicando a humanidade, levando a humanidade ao pecado. Vamos em frente. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. Segundo os intérpretes do livro de Apocalipse, aqueles que interpretam como uma visão futurista e simbólica, esta fumaça representa trevas, trevas que estes anjos caídos, quando forem soltos, trarão sobre a humanidade, sobre os homens. Agora um detalhe importante, estes seres terríveis não terão poder sobre os salvos, porque os salvos estão selados com o Espírito Santo. Estes seres só terão domínio sobre aqueles que não têm compromisso com Deus, que não temem a Deus. Estes, possuídos por estes anjos caídos, terríveis, provocarão maldades entre si, maldade esta que ainda nunca foi vista na história humana. Serão dias terríveis. Vamos em frente. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Aí os intérpretes citam Joel capítulo 2 e versículo 10, fazem um paralelo. Vamos verificar? Diante deles a terra treme e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Esse texto do profeta Joel, segundo estes intérpretes que interpretam numa visão futurista e simbólica, é uma referência de que irá acontecer quando estes anjos, esta força maligna, atuar entre os homens. Esta escuridão, ela é simbólica, representa os homens nas trevas, os homens que não temem a Deus, totalmente mortos espiritualmente. Vamos em frente. Agora vamos para o versículo 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Estes seres, gafanhotos, como poder de escorpião, também é interpretado de forma simbólica, não é literal, segundo estes estudiosos piedosos. Representam, como eu disse, estas forças malignas, estes anjos caídos que serão soltos e dominarão os homens, levarão os homens às maldades mais terríveis que se possa imaginar, como nunca aconteceu na história da humanidade. Lembrando de novo, os crentes, os piedosos, os salvos não serão afetados por esta força maligna, porque a igreja está protegida, a igreja é selada, a igreja tem o Espírito Santo. Interessante também que este grupo de intérpretes cita Judas, versículo 6. Vamos ver o texto? E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia.
Este juízo do grande dia, da ira de Deus, é o que irá acontecer com aqueles que não temem a Deus, com aqueles que não querem nada com as coisas sagradas. Estas pessoas que sofrerão esse juízo, esta ira de Deus. Apocalipse capítulo 9, versículos 4 e 5. Eles foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Vamos para a primeira parte. Eles foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. A primeira pergunta importante é que esta ordem que foi dada nestes versículos foi dada a quem? A resposta está nos versículos que nós estudamos na aula anterior. Vamos revê-los? Apocalipse capítulo 9, versículos 2 e 3. E abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Eles foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Logo está aí a resposta. A determinação, a ordem foi dada para estes gafanhotos. Agora, voltando no versículo, eles foi dito para quem? Para os gafanhotos, que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Como eu disse no começo, não tem como interpretar de forma literal estes gafanhotos que receberam esta ordem. Primeiro, porque os gafanhotos estão recebendo uma ordem de não atacar a vegetação, o que seria natural que estes insetos fizessem. Portanto, a interpretação só pode ser simbólica, como nós já aprendemos no vídeo anterior, que está disponível aí no playlist, Apocalipse, versículo por versículo. E o que são esses gafanhotos? São forças demoníacas, é o poder de Satanás, são aqueles anjos caídos, superiores ainda aos demônios que estavam presos no abismo e foram soltos para causar coisas horríveis à humanidade. Agora um detalhe importante, os que são selados, os cristãos, não serão atingidos por estas forças demoníacas, só os ímpios, aqueles que não temem a Deus. Isso é muito importante. Vamos concluir este primeiro versículo. Eles foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Este selo, no sentido simbólico, é um tipo de identificação para os salvos. Daí o motivo destas forças satânicas, estas forças demoníacas, não terem poder de atingir os salvos. Ela só vai atingir os ímpios, causando confusão, causando danos à humanidade, exceto aos salvos. Vamos agora para a leitura da primeira parte do versículo 5. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. Sobre a interpretação destes 5 meses, não há unanimidade. A melhor conclusão que podemos chegar é que se trata de um período de tempo curto, mas não tem como dizer se são 5 meses literais
ou não. Nós não encontramos uma única interpretação. Porém, nós respeitamos o grupo que interpreta como 5 meses literais e também respeitamos o grupo que interpreta como simbólico este tempo, este número cravado de 5 meses. Vamos em frente. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Este tormento, como de escorpião quando fere alguém, também é interpretado de forma simbólica, como uma dor, como uma aflição, um tormento. E este tormento, aflição, dor, será provocado por estes seres, por estes anjos caídos que foram soltos pelo poder de Satanás. E só os ímpios sofrerão esta dor, este tormento. Veja que se trata de uma questão espiritual. Lembrando que a igreja, que os salvos não sofrerão este tormento, porque eles estão selados por Deus. Um outro detalhe importante é que os ímpios que serão atormentados por esta força do mal, por este poder satânico, procurarão a morte, mas não conseguirão morrer, pelo menos durante o tempo mencionado no texto que nós acabamos de ver. Apocalipse capítulo 9, versículos 6 e 7. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Vamos para a primeira parte, para o versículo número 6. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Como eu já disse no começo deste capítulo, capítulo número 9, nós estamos estudando com base na interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E por quê? Porque nós não encontramos na linha do tempo, na história, um evento como este. Nunca aconteceu algo parecido. Daí a maioria dos teólogos interpretar como uma questão escatológica, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro da interpretação escatológica, futurista, aquilo que ainda irá acontecer, nós temos 2 tipos de interpretação. A interpretação literal e a interpretação simbólica. E como nós já vimos no vídeo anterior, neste caso não é possível uma interpretação literal. E no versículo seguinte vai ficar bem claro por que não é possível a interpretação literal. A única interpretação possível é a simbólica. Mas vamos concluir este versículo primeiro. Sabemos que o texto está falando da grande tribulação e como nós vimos, neste período serão soltos anjos caídos que estão no abismo, que estavam presos, eles serão libertados para atormentar a humanidade. É importante também entender que estes tormentos, esta tribulação, não irá atingir os salvos, porque habita na vida do crente a pessoa do Espírito Santo. Portanto, não há como um espírito maligno, um demônio, um anjo caído dominar o corpo de um crente. Não há esta possibilidade. O crente ele é selado, ele é protegido com o Espírito Santo. Tudo isto nós já estudamos. Mas o texto diz que as pessoas terão desejo de morrer, irão procurar a morte, mas não vão conseguir morrer.
Agora, nós não sabemos porque Deus não irá permitir que estas pessoas morram. Sabemos que são pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não temem a Deus. Mas exatamente por que Deus não vai permitir que elas morram? Nós não temos uma explicação teológica. E outro detalhe importante que nós vimos no versículo anterior, diz que o período de tempo desta tribulação, desta aflição, deste tormento, será de 5 meses. Mas nós também não temos como afirmar se este período é literal ou não. Sabemos que é um tempo determinado. Agora, exatamente, não tem como afirmar. Vamos agora para o versículo 7. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Entendeu por que não é possível interpretar estes gafanhotos como insetos de forma literal? Daí a maioria dos intérpretes do livro de Apocalipse interpreta o texto como escatológico e simbólico. Escatológico porque, como eu disse, nunca aconteceu um evento desta magnitude na Terra. E simbólico porque a própria descrição do versículo mostra os gafanhotos com aparência humana. Um outro detalhe importante é que os estudiosos, os intérpretes, eles fazem um paralelo entre estes versículos e o livro do profeta Joel. O primeiro capítulo do livro do profeta Joel fala de gafanhotos, mas ali já é gafanhoto como inseto, uma interpretação literal. Mas já o capítulo 2 não é possível interpretar de forma literal, daí o paralelo. Eu separei 3 versículos, vamos ver? Joel capítulo 2, versículos de 4 a 6. Depois você dá uma olhadinha no contexto. Contexto é aquilo que vem antes e depois do texto. Você vai notar que também está falando de gafanhotos, mas agora é de forma simbólica, porque, observe, a sua aparência é como a de cavalos e, como cavaleiros, assim correm, com um estrondo semelhante ao de carros de guerra. Eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Percebeu a semelhança entre o que escreveu o profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo, e o que escreveu o escritor do livro de Apocalipse, também inspirado pelo Espírito Santo? Os textos são muito semelhantes. E como interpretar este versículo? É interpretado como sendo uma força satânica. E quando fala parecida com os homens, os intérpretes dizem que se trata da inteligência humana, ou seja, um poder satânico inteligente que irá penetrar na mente, na alma daqueles que não temem a Deus e os levarão a tormentos, guerras, confusões. De tal forma será esta tribulação que os seres humanos procurarão a morte, mas não conseguirão morrer, como nós vimos no versículo anterior. Importante salientar novamente que esta praga dolorosa não atingirá os salvos, porque na vida do crente habita o Espírito Santo. Apocalipse capítulo 8, versículos de 8 a 10. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda
tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Vamos para a primeira parte, que é o versículo 8. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Os intérpretes nos ensinam que estes cabelos não necessariamente são na cabeça, podem ser no corpo também. Por quê? Porque é um texto simbólico e está falando de gafanhotos. E estes gafanhotos, como nós já aprendemos, simbolizam seres demoníacos que irão atormentar a humanidade. E o objetivo dessa descrição simbólica é mostrar que estes seres causarão grande pavor, grande terror à humanidade. E os dentes de leão, dentro da interpretação escatológica e simbólica, é mostrar o grande poder destruidor destes seres demoníacos. E nós encontramos também um paralelo no livro do profeta Joel, no primeiro capítulo e no versículo 6. Vamos ver o texto? Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão e presas como de leoa. Como nós vimos, aqueles que interpretam esse texto como escatológico e simbólico citam Joel, primeiro capítulo, versículo 6, como sendo um texto paralelo. Vamos para o próximo versículo. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Observe que o objetivo da descrição é a mesma: causar terror às pessoas, causar pânico. Interessante que também temos um texto paralelo no mesmo livro profético, o livro do profeta Joel. Vamos verificar? A sua aparência é como de cavalos e, como cavaleiros, assim correm, com um estrondo semelhante ao de carros de guerra. Eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Percebeu a semelhança entre os dois relatos? Lembrando que todo este terror, que todo este pânico provocado por estes seres demoníacos não atingirá a igreja, não atingirá os salvos, só atingirá aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus. Vamos para o versículo 10. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Neste versículo é tomada a ideia geral dos versículos 3 e 5 do mesmo capítulo. Nós já estudamos estes versículos. Vamos rever os 2 versículos? Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Eles foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Percebeu que a ideia geral é a mesma do versículo 10? E, como nós já vimos, a conclusão que os intérpretes do livro de Apocalipse chegam é que realmente o texto ele é escatológico, simbólico, e estes seres são seres demoníacos, que estão presos, mas serão soltos neste período de tempo, que o texto fala 5 meses, mas não necessariamente é interpretado no sentido literal. O importante é que é um período de tempo. Agora, se de fato são realmente 5 meses, como nós contamos o nosso tempo, isto não tem como afirmar. E voltando na questão da interpretação simbólica destes gafanhotos,
nós vamos encontrar mais evidências ainda. Apocalipse capítulo 9, versículos 11 e 12. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadom e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Vamos para a primeira parte, que é o versículo número 11. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadom e em grego Apolion. É importante sempre salientar que nós estamos trabalhando com a interpretação futurista, escatológica, ou seja, um evento que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação, nós temos teólogos que interpretam o texto de forma simbólica e outros já interpretam o texto de forma literal. E neste versículo especificamente, nós temos as duas interpretações, a literal e a simbólica. Vamos primeiro verificar o grupo de teólogos que interpreta o texto de forma futurista e literal. Para este grupo que interpreta de forma literal, este anjo do abismo é o próprio Satanás. Ele que é o rei de todos os anjos caídos, anjos que não manteram a condição original dos demônios. Para este grupo, repito, que interpreta de forma literal, este Abadom no hebraico e Apolião no grego é o próprio Satanás. Já o grupo de teólogos que interpreta como sendo futurista, mas de forma simbólica, este anjo do mal do abismo representa uma força maligna que atuará principalmente na grande tribulação. É desta forma que este grupo interpreta. E este grupo que interpreta este anjo de forma simbólica como uma força do mal, citam alguns versículos para defender a interpretação. Por exemplo, Jó no capítulo 31, versículo 12. Observe, isso seria fogo que consome até a destruição e arrancaria toda a minha colheita pela raiz. Esta palavra destruição é o Abadom. Lá do hebraico é a mesma coisa. Por isso que o grupo interpreta de forma figurada, simbólica. Citam também Jó, capítulo 28, versículo 22. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Este termo morte aí é o mesmo que Abadom. Esta é a argumentação deste grupo que interpreta como simbólica. Mas nós respeitamos as duas interpretações, a literal e a simbólica, porque ambas não ferem a palavra de Deus. Vamos em frente. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Este primeiro ai é a quinta trombeta, que nós já estudamos no capítulo 8, versículo 13. Vamos recapitular? Então ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com voz forte, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Observou? Este seria o primeiro ai. O capítulo 9, do 1º até o 11º versículo, vai tratar exatamente deste primeiro ai. E nós observamos também que durante a grande tribulação, o juízo divino vai ficando mais severo. E outro detalhe importante, que é sempre bom lembrar, a igreja não sofrerá este juízo divino. E um outro detalhe também importante, este juízo divino tem como objetivo disciplinar os pecadores. O alvo de Deus é restaurar estas pessoas que não têm compromisso com Deus. Mas a humanidade tem livre-arbítrio e nós vamos verificar que prefere a desobediência do que o arrependimento. E isso nós vamos ver
mais na frente, mas não esqueça disso. O juízo divino tem sempre como objetivo disciplinar, levar o ser humano ao arrependimento. Apocalipse capítulo 9, versículos 13 e 14. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Vamos para a primeira parte. O sexto anjo tocou a trombeta. No caso, o sexto anjo é literal, é um ser que está a serviço de Deus, que cumpre as ordens divinas. E trombeta, como nós também já aprendemos, era um instrumento utilizado para avisar, alertar o povo. Por exemplo, quando surgiu uma guerra, para alertar que o inimigo estava se aproximando, para avisar sobre uma festividade, uma solenidade, a chegada de uma pessoa importante. Neste caso, o objetivo é alertar. Mas alertar o quê? Nós vamos ver mais na frente. E ouvi uma voz. Nós já aprendemos também que João foi arrebatado em espírito pelo Espírito Santo. E lá no céu ele ouve uma voz. Vamos ver o que ele ouviu? O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Este altar de ouro que se encontra na presença de Deus, a interpretação mais aceita é a interpretação simbólica. E na Bíblia, quando fala no sentido simbólico, fala das orações dos santos, da oração da igreja. E isto nós já aprendemos quando nós estudamos o capítulo 6, versículos 9 e 10 do mesmo livro, o livro de Apocalipse. Vamos reler? Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estas almas são pessoas. Nós já aprendemos que para ser uma pessoa, não necessariamente precisa ter um corpo material como nós temos. No nosso caso, como somos pessoas humanas, nós temos um corpo físico, que a Bíblia chama de tabernáculo. Mas os anjos também são pessoas, mas pessoas espirituais. Portanto, o corpo do anjo é espiritual. O Espírito Santo também é uma pessoa, mas é um ser espiritual, como o próprio nome já diz. E estas pessoas que estão clamando debaixo do altar de Deus, que estão orando, pedindo para Deus que faça justiça. Daí a interpretação simbólica de altar, lugar de oração, lugar de clamor. É isso que o texto nos ensina. Vamos agora para a continuação que está no versículo 14, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta. Observou de novo o anjo, um ser que está a serviço de Deus, e trombeta, no sentido simbólico, claro, está anunciando alguma coisa. E o que ele está anunciando? Solte os quatro anjos. Aí um detalhe importante, estes quatro anjos são anjos caídos, que estão presos, piores do que estes espíritos que estão soltos por aí, do que os demônios. O poder destes seres caídos, destes anjos caídos, é muito maior do que nós encontramos na atualidade. Observe, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates.
Este rio Eufrates também é interpretado de forma simbólica. E por que rio Eufrates? Quando nós estudamos lá no Antigo Testamento, logo no primeiro livro da Bíblia, nós vamos ver que foi no rio Eufrates, ali na região da Mesopotâmia, perto do Golfo Pérsico, a queda do homem. Rio Eufrates, rio Tigre. E nas proximidades do rio Eufrates, na Mesopotâmia, que ficava entre o rio Eufrates e o rio Tigre, nós vemos dois impérios, o Império Assírio, o Império Babilônico, impérios totalmente envolvidos com a idolatria. Forças do mal, é isto que representa estar amarrado junto ao rio Eufrates. São anjos do mal, mas mesmo sendo anjos do mal, eles vão obedecer à determinação divina, que será o juízo que virá sobre aqueles que não temem a Deus, juízo que ainda nunca houve na terra, que acontecerá neste período chamado de grande tribulação. Repito, estes anjos são anjos caídos que estão amarrados, mas serão soltos e obedecerão a Deus para realizar o juízo divino, que será muito terrível. E que juízo será este que Deus determinará sobre aqueles que não temem a Deus, aqueles que não têm compromisso com Deus? Nós vamos aprender, mas no estudo dos próximos versículos. Apocalipse capítulo 9, versículos 17 e 18. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. Vamos para a primeira parte. Assim, nesta visão. Quando nós estudamos o capítulo 4, nós aprendemos que João foi arrebatado em espírito pelo Espírito Santo, e estas visões ele está tendo no céu. Vamos perceber também que a visão que ele está tendo nestes dois versículos é bem parecida com a visão dos gafanhotos que nós já estudamos nos versículos anteriores. Observe. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros, da mesma forma que os gafanhotos, é interpretado simbolicamente. É assim que os eruditos, os estudiosos do assunto, pessoas que têm compromisso com Deus, interpretam esse texto de forma simbólica, nunca literal. Vamos em frente. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. Esses cavaleiros que tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre, a interpretação também é simbólica e representa a força do mal, uma força irresistível, uma força que a humanidade não pode controlar. E este tipo de força também não encontramos na história, na linha do tempo. Embora nós sabemos que os demônios, os anjos caídos atuam levando a humanidade ao pecado, tentando a humanidade, este tipo de força irresistível, fora de controle, que será autorizada por Deus. Isso nós já aprendemos. Estes seres satânicos estarão a serviço de Deus para realizar o juízo de Deus sobre os homens ímpios, sobre aqueles que não têm compromisso com Deus. Também é importante salientar que a igreja não passará por esta provação, não sofrerá este juízo. Outro detalhe importante, este juízo é um juízo disciplinar.
O objetivo de Deus, autorizando a atuação desta força irresistível, esta força do mal, é para que os homens se arrependam dos seus pecados. Este é o alvo de Deus, é um juízo disciplinar. Vamos em frente. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Novamente, fogo, fumaça e enxofre, representando o poder desta força do mal. E leão também é interpretado de forma simbólica e significa um caçador incansável que atua perseguindo a presa. É desta forma que esta força satânica, esta força do mal diabólica atuará sobre a vida das pessoas, dos ímpios, daqueles que não têm compromisso com Deus. Esta força atuará provocando destruição, provocando morte, loucura. Observe a sequência. Versículo 18. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. O texto confirma o que foi aprendido no versículo 15, que morrerá, ou seja, foi morta a terça parte da humanidade. Agora, como isto ocorrerá? Como esta terça parte da humanidade morrerá? Alguns dizem que é por meio de uma guerra mundial, que ocorrerá utilizando armas nucleares. Essa é uma interpretação, existe essa possibilidade. Já um outro grupo diz que por meio de doenças, de repente um vírus, por meio de intoxicação alimentar. São várias as interpretações. Agora, um ponto é comum em todas as interpretações, que de fato morrerá a terça parte da humanidade. Este ponto é comum para todos os intérpretes. Apocalipse capítulo 9, versículos de 19 a 21. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos dividir o texto em partes e a parte estudada eu destaco deixando na cor amarela. Vamos para a primeira parte, que é o versículo 19. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. Como nós já aprendemos em versículos anteriores, a interpretação do texto é na visão futurista, escatológica, aquilo que ainda irá acontecer. Por quê? Nós não encontramos na linha do tempo, na história, nada semelhante à descrição deste texto. E dentro da interpretação escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer, nós aprendemos que a interpretação pode ser simbólica, mas também pode ser literal. No caso desse versículo, a interpretação só pode ser simbólica, porque nós não encontramos no mundo nenhuma criatura com estas características. Logo, estes seres representam a força maligna, a força satânica,
que dominará a mente humana, que levará o homem à destruição. Como nós vimos nos versículos anteriores, esta força maligna, poderosa, satânica, levará à morte a terça parte da humanidade, mas continuará atuando na vida dos sobreviventes. Agora, nunca se esqueça, existem dois detalhes importantes. Primeiro deles é que estas forças diabólicas, demoníacas, esta força do mal está a serviço de Deus, está obedecendo uma ordem divina, que é o juízo divino. Lembrando que esse juízo ele é um juízo corretivo. O objetivo de Deus é que os pecadores, os ímpios, se arrependam. E segundo, importante também, a igreja não sofrerá este juízo divino. Vamos em frente. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por estes flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nós já aprendemos que pior ainda do que a prostituição, e veja que a prostituição é um pecado gravíssimo, mas pior do que a prostituição é a idolatria, porque o idólatra torna-se cego. Não há possibilidade de Deus ouvir o idólatra, porque ele está buscando, está servindo a uma divindade que não existe. E como nós vimos, este juízo é corretivo, porque o texto está dizendo, não se arrependeram com tudo o que aconteceu, com esta força satânica que matou milhares e milhares de pessoas, terça parte da humanidade. A humanidade, os sobreviventes, ainda assim, não se arrependeram, continuaram mergulhados na idolatria. Olha que situação terrível. Vamos ver o último versículo. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. De novo, se o texto está falando de arrependimento, é porque o juízo de Deus é corretivo. O objetivo de Deus em permitir que estas forças satânicas, demoníacas, forças do mal, atuassem na terra, é para que os ímpios, os homens, se arrependessem, se voltassem para Deus, mas mesmo assim continuaram na idolatria e praticando feitiçarias, imoralidade sexual, furtos, homicídios. Veja que situação, não se arrependeram nem com este juízo divino. Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse, versículo por versículo. Não vai perder a próxima aula e continue me ajudando, divulgue o nosso canal, copie aí na descrição o nosso link, cole no teu WhatsApp, envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.